Eu enterrei minha filha há 3 meses, e a parte mais difícil não é o fato de ela ter partido. É a percepção de que eu não a conhecia de verdade, enquanto ela estava aqui. Meu nome é Helena, tenho 74 anos, e vivo em uma casa cheia de fantasmas, das escolhas que fiz há 40 anos. A maioria das pessoas pensa que o luto é sentir falta da presença de alguém. Mas para mim, o luto é o peso esmagador de perceber que olhei para ela todos os dias, durante 18 anos, e nunca a vi de fato. Tenho outro filho, o Bruno. Ele me ligou 2 vezes esta manhã. Precisa de dinheiro para o conserto de um carro que não pode pagar. E passou 20 minutos, reclamando do chefe. Eu ouvi, dei conselhos e prometi ajudar. Essa tem sido a nossa vida há 5 décadas. O Bruno grita, e eu corro. A Carolina era silenciosa, então eu ficava parada. Tudo começou de forma tão simples, que eu nem reconheci como uma traição. O Bruno foi o meu primeiro. Ele era um bebê difícil, tinha cólicas, era exigente, inquieto, exigia cada gota da minha energia, apenas para mantê-lo calmo. Quando a Carolina chegou, 3 anos depois, pareceu um presente de Deus, porque ela era muito fácil. Dormia a noite toda aos 2 meses. Ficava no cercadinho por 1 hora, apenas olhando para um bloco de madeira, perfeitamente contente. Lembro-me de dizer à minha vizinha, tenho tanta sorte, a Carolina é uma menina tão boa, ela não precisa de nada. Eu não percebia na época que não precisar de nada era uma máscara que uma criança de 3 anos aprende a usar quando vê que sua mãe já está exausta por causa de outra pessoa. A hora do jantar em nossa casa era um campo de batalha criado pelo Bruno. Ele não gostava dos legumes. Não queria ficar sentado. Tinha uma história sobre um menino que o empurrou na escola, que exigia um julgamento completo com o júri. Eu passava a refeição inteira negociando com ele, limpando seu rosto e massageando seu ego. A Carolina sentava-se à minha esquerda, comendo suas ervilhas uma por uma, observando-nos. De vez em quando eu dava um tapinha na mão dela e dizia, tá vendo, Bruno? Por que você não pode ser mais como sua irmã? Eu achava que estava lhe fazendo um elogio. Não via que na verdade estava dizendo a ela que seu único valor para mim era a sua invisibilidade. Eu a estava recompensando por não ser um fardo, o que só ensinou que ser um fardo era a única maneira de ser amada. Uma tarde, quando a Carolina tinha 6 anos, ela entrou na cozinha enquanto eu tentava ajudar o Bruno com uma tarefa de matemática que ele se recusava a fazer. Ele estava chorando, jogando lápis, dizendo que a professora o odiava. Eu mesma estava à beira de um colapso. A Carolina parou perto da geladeira segurando um pedaço de papel. Ela não disse nada, apenas ficou ali. Eu nem sequer levantei os olhos do caderno do Bruno. Apenas disse, agora não, Carolina. Não está vendo que seu irmão está com dificuldades? Ela esperou por uns 10 segundos. 10 segundos que eu daria 10 anos da minha vida para ter de volta agora. E, então, se virou e saiu. Encontrei o papel mais tarde no lixo. Era um desenho de nós 3. Ela tinha pintado a mim e ao Bruno com laranjas e vermelhos vibrantes. Tinha desenhado a si mesma com um lápis cinza, claro, tão fraco que mal dava para ver ela contra o fundo branco. Meu marido, Eduardo, era um homem de poucas palavras, mas ele viu as rachaduras antes de mim. Uma noite, depois que as crianças estavam na cama, ele se sentou na beira do nosso colchão e disse, Helena, você está perdendo ela. Eu respondi com rispidez. Minhas costas doíam, e eu tinha acabado de passar 2 horas convencendo o Bruno de que ele não era um fracasso, porque perdeu um gol no futebol. Não estou perdendo ela, Eduardo. Ela tá bem. Ela é a única coisa nesta casa que está bem. Tem que focar naquele que está se afogando. O Eduardo olhou para mim com uma tristeza que eu não entendia na época. Ele disse, ela também está se afogando, Helena. Só que está fazendo isso debaixo d'água, onde você não consegue ouvir o barulho. E eu disse a mim mesma que estava sendo uma boa mãe, ao priorizar as feridas mais graves. Achei que a maternidade era consertar as partes quebradas, sem perceber que ao ignorar as partes inteiras, eu mesma as estava quebrando. Quando a Carolina fez 12 anos, o silêncio tornou-se um residente permanente em nossa casa. Ela parou de me trazer desenhos, parou de me pedir para ler para ela. Quando eu perguntava como foi a escola, ela dizia bem, e ia para o quarto. Encarei isso como um sinal de maturidade. Dizia a mim mesma,
Ela é tão independente, não preciso me preocupar com ela. Enquanto isso, o Bruno começava a se meter em problemas com as companhias erradas. Havia ligações do diretor, buscas tarde da noite em delegacias e lágrimas intermináveis na sala de estar. Minha vida era um turbilhão do caos do Bruno. Eu me sentia uma heroína, uma mãe nas trincheiras, lutando pela alma de seu filho. A Carolina era apenas um fantasma que se movia pelos corredores, fazendo seus próprios sanduíches e lavando suas próprias roupas. Lembro-me do seu 13º aniversário. Eu tinha prometido que iríamos à cidade apenas nós duas, para comprar um vestido novo para ela. Mas naquela manhã, o Bruno teve uma crise. Tinha perdido a paciência em um emprego que mantinha há apenas uma semana e foi embora. Estava em coça, andando de um lado para o outro, ameaçando ir embora da cidade. Passei a manhã inteira conversando com ele, fazendo chá, ligando para o patrão dele para pedir desculpas em seu nome. Esqueci completamente o horário. Quando finalmente olhei para o relógio, eram 4 da tarde. A Carolina estava sentada nos degraus da varanda, usando seus sapatos velhos, com a mochila ao lado. Ela não estava chorando, estava apenas olhando para a rua. Quando saí correndo e comecei a dar desculpas, ela apenas se levantou e disse: "Tudo bem, mãe, eu sabia que ele precisaria de você." A maneira como ela disse sabia, com uma certeza tão plana e fria, menos deveria ter partido meu coração. Mas eu fiquei apenas aliviada por ela não fazer um escândalo. Fiquei aliviada por não ter que lidar com 2 crises ao mesmo tempo. Não percebi que a ausência de um escândalo era o som de uma porta sendo trancada por dentro, conforme os anos se misturavam. A distância entre a Carolina e eu não cresceu com um estrondo, cresceu com um tic-tac constante e rítmico, como um relógio em um cômodo onde ninguém entra. Quando ela fez 16 anos, já era uma mestre na autossuficiência. Eu acordava e encontrava o café já pronto. A mochila da escola não estava mais lá, e havia um pequeno bilhete no balcão. "Fui para a escola, o café da manhã está na geladeira." Eu olhava para aquele bilhete e sentia uma breve onda de gratidão por como ela facilitava a minha vida. E imediatamente voltava minha atenção para a porta fechada do quarto do Bruno. O Bruno, que tinha 18 anos na época, e se recusava a sair da cama, se recusava a procurar trabalho, e passava as noites chegando em casa, às 3 da manhã, cheirando a cigarro e decisões erradas. Eu me convencia de que estava sendo uma boa mãe ao focar naquele que estava falhando. Dizia a mim mesma que a Carolina era forte, e que pessoas fortes não precisam de ajuda. É uma mentira que contamos a nós mesmos para justificar nossa preguiça, porque é uma forma de preguiça emocional. Dar o seu amor apenas para a pessoa que o exige. É fácil responder a um incêndio. É muito mais difícil notar o apodrecimento lento nos alicerces da casa. Eu estava tão ocupada apagando os incêndios do Bruno, que não percebi que os alicerces do meu relacionamento com a minha filha estavam virando pó. Lembro-me de uma noite específica no final do outono. A casa estava estranhamente silenciosa, porque o Bruno tinha saído para o cinema com uma garota menos, uma das muitas que achavam que podiam mudá-lo. A Carolina estava na sala, cercada de esboços. Ela tinha um talento que eu nunca incentivei, porque estava ocupada demais pagando professores particulares para o Bruno. Ela olhou para mim, com os olhos esperançosos por um segundo fugaz, e disse: "Mãe, andei pensando em me candidatar à Faculdade de Belas Artes no Porto. É longe, mas eles têm o melhor programa de pintura tradicional." Eu nem sequer me sentei, estava dobrando as roupas do Bruno. Roupas que ele era perfeitamente capaz de dobrar sozinho. Apenas assenti e disse: "O Porto é caro, Carolina, e é tão longe. Quem me ajudaria com seu irmão se as coisas ficassem ruins de novo?" E Yutian, pedi para ver a pasta de desenhos dela. Não perguntei por que ela amava pintar. Eu transformei o sonho dela em um acessório pro pesadelo do irmão. Ela não discutiu. Não me disse que já tinha pesquisado sobre bolsas de estudo, ou que estava trabalhando meio período na biblioteca para economizar. Ela apenas recolheu seus papéis lentamente, empilhou-os com cuidado e disse: "Você tem razão. Ele tem passado por momentos difíceis ultimamente. Aquela foi a primeira vez que o relógio do nosso relacionamento mudou
de marcha, o silêncio na casa mudou. Não era mais um silêncio pacífico, era um silêncio pesado, industrial. Ela parou de mencionar o porto, parou de mencionar arte por completo. Apenas ficava no quarto, estudando até ficar com os olhos vermelhos. Tornou-se uma aluna nota 10, não pelos elogios, pois eu raramente os dava menos, mas porque suas notas eram o seu bilhete de saída. Ela estava construindo uma escada para sair do poço, onde eu a havia deixado, e eu estava ocupada demais, segurando a mão do Bruno, para notar que ela estava indo embora. O Eduardo tentou mais uma vez. Ele estava sentado na varanda, observando a Carolina voltar da biblioteca. Ele me disse: ela está indo embora, Helena. Não apenas da casa, ela está nos deixando. Eu estava irritada. Estava sempre irritada naquela época. Claro que ela está indo embora, logo ser adulta, e eu, que os filhos fazem. O Eduardo balançou a cabeça. Não! Quando o Bruno for embora, ele vai continuar ligando porque precisa que você o conserte. Quando ela for embora, não vai ligar, porque ela percebeu que pode consertar a si mesma. E quando um filho percebe que não precisa da mãe para nada, você perde o direito de ser chamada de mãe. As palavras dele me assombraram, mas eu as ignorei. Eu precisava. O Bruno tinha acabado de ser demitido novamente e estava ameaçando vender o carro. Meus dias eram consumidos pelo drama dele. Eu passava horas ao telefone com ele, ouvindo suas desculpas, seus desabafos, sobre como o mundo era injusto. E cada vez que eu desligava, exausta e esgotada, via a Carolina na cozinha, lavando calmamente seu próprio prato, de costas para mim. Eu pensava em dizer algo gentil, algo que mostrasse que eu a via, mas eu estava tão falida, emocionalmente, de tanto lidar com o Bruno, que não me sobrava nada para ela. Eu apenas suspirava, ia para o meu quarto e fechava os olhos que se recusavam a ver a verdade. O dia em que ela partiu para o porto foi o dia mais silencioso da minha vida. Ela tinha conseguido uma bolsa integral, menos algo que nem tinha me contado, até os papéis estarem assinados. Tinha arrumado 2 malas. Foi só isso. Nenhum baú grande, nenhuma caixa sentimental, apenas 2 malas e seus materiais de arte. Bruno estava, previsivelmente, no meio de um término de namoro e estava amuado na sala, ocupando a TV. Tentei fazer um alvoroço, tentei me oferecer para levá-la à estação, mas ela recusou. O Rafael vai me buscar, disse ela. Quem é Rafael? Perguntei, percebendo com um baque de vergonha que nunca tinha ouvido aquele nome. Um amigo, ela respondeu. Ele tem me ajudado com as inscrições. Ela olhou para mim então, olhou de verdade, e por um momento, vi a garotinha que estava parada perto da geladeira, com o desenho. Vi a criança que esperou, nos degraus da varanda, em seu 13º aniversário. Mas a menina tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mulher que aprendera a sobreviver sem o sol. Ela se aproximou, deu-me um abraço educado e breve, do tipo que se dá a uma tia distante, e saiu pela porta. Não olhou para trás. O Bruno nem sequer se levantou do sofá, apenas gritou: "Tchau, mana, me traz uns pastéis de Belém quando voltar." Fiquei parada na porta, observando o carro se afastar. Senti uma sensação estranha e oca no peito, mas, ei, afaste. Ela está bem, disse a mim mesma. Ela é a bem-sucedida. Ela é a forte. Ela não precisa de mim. Voltei para dentro de casa, onde o Bruno já estava reclamando que não havia nada para comer. Fui para a cozinha cozinhar para ele, escolhi o barulho, escolhi a exigência. E naquele momento, enquanto as luzes traseiras do carro do Rafael desapareciam na esquina, eu não percebi que acabara de ver a última chance do coração da minha filha sair da minha vida para sempre. Os anos que se seguiram foram uma aula magistral de um silêncio lento e agonizante. A Carolina vivia no Porto, e nos primeiros meses, eu esperava que ela me ligasse chorando. Esperava que percebesse que o mundo era difícil e que precisava da voz da mãe para acalmá-la. Mas o telefone só tocava quando o Bruno tinha uma crise. Ele se mudara para um pequeno apartamento por perto, mas voltava à nossa mesa 3 noites por semana, geralmente porque tinha esquecido de fazer compras, ou porque sua eletricidade havia sido cortada. Eu enfiava notas de dinheiro na mão dele. O repreendia gentilmente,
e me sentia necessária. Confundi ser usada com ser amada por muito tempo. A comunicação da Carolina vinha na forma de cartões postais. Eram lindos, muitas vezes pintados à mão no verso, mas as mensagens eram sempre as mesmas. Estou bem. O tempo está fresco. Minhas aulas são desafiadoras, mas gratificantes. Dê um abraço no papai e no Bruno. Não havia sinto sua falta. Não havia Queria que você estivesse aqui. Eu os prendia na geladeira, bem ao lado dos avisos de vencimento do Bruno e das intimações judiciais por multas não pagas. O contraste estava bem ali na frente dos meus olhos, toda vez que eu ia buscar o leite, mas eu escolhia olhar para a bagunça em vez da beleza. Uma noite, cerca de 3 anos depois que ela partiu, decidi ligar para ela. Eu tinha acabado de passar 4 horas limpando o apartamento do Bruno, depois que ele teve uma farra de fim de semana, e estava sentindo um momento raro de exaustão materna. Eu queria ouvir uma voz que não pedisse nada. Quando ela atendeu, pareceu surpresa. Mãe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o Bruno? A pergunta doeu. Não, Carolina, não aconteceu nada. Eu só queria ouvir sua voz. Houve uma longa pausa, do outro lado. Eu conseguia ouvir a cidade do porto ao fundo, o zumbido do tráfego, o toque distante de um bonde, disse ela finalmente. Bom, eu estou saindo agora, para a abertura de uma galeria. O Rafael está me esperando. Posso te ligar de volta? Quem é esse Rafael, exatamente? Perguntei, tentando parecer uma mãe que estivesse prestando atenção. Ele é meu marido, mãe, disse ela, com a voz caindo para um tom plano e baixo. Estamos casados há 6 meses. Eu te mandei as fotos. Você disse que estava ocupada demais com o processo judicial do Bruno para vir à pequena cerimônia, lembra? Quarto gelou. Olhei para a geladeira. Ali, escondido atrás de uma pilha de papéis do Bruno, estava um envelope que eu abri, mas nunca li de verdade. Lembrei-me de ver a palavra casamento e pensar, não posso sair agora. O Bruno precisa que eu deponha como testemunha de caráter. Eu tinha enviado um cheque, tinha enviado um cartão, e então eu esqueci. Perdi o casamento da minha filha, porque meu filho se envolveu em uma briga de bar. Eu lembro, menti, com a voz tremendo. Eu só esqueci o nome dele. Tudobem, disse ela. E não havia raiva em sua voz. Essa era a parte mais aterrorizante. Não havia ressentimento. Apenas uma total falta de expectativa. Tenho que ir, mãe. Se cuida. Aquela foi a segunda vez que o relógio bateu mais forte. A distância não era mais apenas de quilômetros. Era uma fortaleza que ela construíra, para se proteger da decepção que eu representava. A saúde do Eduardo começou a falhar, logo depois disso. Não foi um ataque cardíaco súbito, mas um desvanecimento lento da luz. Ele ficou obcecado em ver a Carolina. Sentava-se em sua cadeira e perguntava: ela vem para casa no Natal? Eu dizia que ela estava ocupada, que tinha sua própria vida agora, mas a verdade era que eu tinha medo de perguntar. Tinha medo de o ver lá dizer não. O Bruno, enquanto isso, era uma presença constante do pior tipo. Eu vim para ajudar com o pai, mas geralmente acabava dormindo no sofá ou pedindo dinheiro para a gasolina. Uma tarde, Eduardo olhou para o Bruno dormindo e depois olhou para mim. Você trocou um diamante por um pedaço de carvão, Helena. E a pior parte é que você ainda está tentando polir o carvão, enquanto o diamante brilha na casa de outra pessoa. Não diga isso, sussurrei. Ele é seu filho. Ele é, suspirou Eduardo. Mas ela era sua filha. E ela é quem estará parada aqui quando eu morrer, olhando para você como uma estranha. Porque foi isso que você a ensinou a ser. Eduardo faleceu em uma terça-feira de março. Liguei para a Carolina. Ela atendeu no segundo toque. Dei a notícia, preparando-me para que ela desabasse, para que precisasse de mim. Mas ela apenas respirou fundo. Estarei aí para o funeral? Mãe, precisa que eu reserve um hotel? Ou devo ficar com algum amigo? Fique aqui, implorei. Fique no seu antigo quarto. Não, disse ela suavemente. Aquele quarto não parece mais meu. Vou encontrar um lugar. Quando ela chegou para o funeral, não estava sozinha. Rafael estava com ela. Ele era alto, calmo e olhava para ela com uma devoção
que fazia meu peito doer. Ele segurava a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Percebi, observando-os, que ele estava fazendo tudo o que eu deveria ter feito. Ele era quem ouvia o silêncio dela. Ele era quem a via quando ela não emitia nenhum som. No velório, o Bruno estava um desastre. Chorava alto, fazia cena, falava sobre como ele era o favorito e o quanto sentiria falta do pai. As pessoas se reuniam ao redor dele. Confortando-o, a Carolina ficou no canto, com o rosto em uma máscara de dignidade silenciosa. Ela não chorou, apenas cumprimentou as pessoas educadamente. Caminhei até ela querendo abraçá-la, querendo diminuir a distância. Você está sendo muito forte, eu disse, tentando tocar o braço dela. Ela recuou apenas 1 centímetro, não o suficiente para que mais ninguém notasse, mas o suficiente para eu sentir a ferroada. Eu tive muita prática, mãe, disse ela. Olhei para ela e pela primeira vez vi a mulher que ela se tornara. Era elegante, bem-sucedida e completamente inteira. E eu não tive absolutamente nada a ver com isso. Não contribuí em nada para sua força, exceto pela negligência que a forçou a construí-la. Senti uma onda de vergonha tão forte que precisei me sentar. O Bruno veio então cheirando uísque e se jogou contra mim. Mãe, o que eu vou fazer sem o pai? Estou tão perdido. Coloquei meu braço em volta dele, por hábito, por um reflexo de décadas. Por cima do ombro dele, vi a Carolina me observando. Ela não parecia zangada, ela parecia resolvida. Olhou para mim da maneira que se olha para um livro que você já leu e decidiu que nunca mais precisa abrir, no ano após a morte do Eduardo. A casa parecia uma tumba grande demais para a pessoa que vivia nela. O Bruno tinha voltado para o seu antigo quarto, alegando que queria cuidar de mim, mas a versão dele de cuidar envolvia dormir até uma ideia e perguntar onde estavam as toalhas limpas. Percebi que estava escorregando de volta para o velho ritmo, aquele que definiu minha vida por décadas. Eu era a serva do barulho, eu era a plateia pro drama, mas nas horas silenciosas da noite, eu me sentava na cadeira do Eduardo e olhava para os cartos-post do Porto. Percebi que, por 40 anos, eu estive correndo uma maratona sem linha de chegada com o Bruno, enquanto a Carolina, simplesmente, saiu da pista e começou uma vida completamente diferente em outro país. Decidi que não podia deixar as coisas terminarem com aquele abraço frio e educado no funeral. Eu tinha 71 anos na época e sentia meu corpo começando a enrijecer, minha respiração ficando curta ao subir as escadas. O relógio não estava apenas fazendo tic-tac. Ele estava ecoando. Liguei para a Carolina e pela primeira vez na vida, não mencionei o irmão dela. Não reclamei das minhas contas ou da casa. Simplesmente disse: eu gostaria de ver onde você mora. Gostaria de ver sua arte. Houve um silêncio tão longo que pensei que a linha tivesse caído. Então, ela falou com a voz cautelosa: você pode vir passar um fim de semana em maio. Mãe, o Rafael e eu temos um quarto de hóspedes. Quando cheguei ao porto, a beleza da cidade pareceu um peso físico. Era brilhante, vibrante e cheia de uma história que não me envolvia. A Carolina me buscou no aeroporto. Ela parecia bem-sucedida. Um casaco elegante, o cabelo cortado curto e moderno. Dirigia um carro pequeno e limpo, muito diferente das vans batidas e cheias de cheiro de cigarro que o Bruno sempre me pedia ajuda para consertar. O apartamento dela ficava no topo de um prédio antigo, com vista para o rio. Era cheio de luz e do cheiro de tintas, a óleo e café caro. Nas primeiras 24 horas senti uma onda de esperança que não sentia há anos. Sentamos na varanda dela e assistimos ao pôr do sol. O Rafael foi um anfitrião gracioso, garantindo que eu tivesse água suficiente, perguntando se a cadeira estava confortável. Conversamos sobre a história da cidade, sobre o clima, sobre a comida. Pensei, é isso, estamos nos curando. Ela me deixou entrar de novo. Comecei a imaginar um futuro onde eu a visitaria toda primavera, onde talvez ela viesse para casa por um mês, no verão. Senti uma leveza no peito, uma crença tola e desesperada de que um fim de semana de educação poderia apagar 30 anos de ausência. A rachadura apareceu na noite de sábado. Estávamos jantando em um pequeno restaurante à luz de velas perto da água
O vinho estava bom, e a atmosfera era acolhedora. Estiquei a mão sobre a mesa, e toquei a mão da Carolina. Estou tão orgulhosa de você, querida, eu disse. Olho para esta vida que você construiu, e percebo que eu estava certa o tempo todo. Você sempre foi tão forte, não precisava que eu me preocupasse com você. Eu disse isso como um elogio, como uma justificativa para o meu passado. Mas, no momento em que as palavras saíram da minha boca, vi a luz desaparecer dos olhos dela. Ela não retirou a mão. O que foi pior, deixou ali inerte e fria. É isso que você diz a si mesma. Mãe, ela perguntou baixinho. Que eu não precisei de você? Bem, olhe para você, eu disse, com a voz vacilante. Você é uma artista de sucesso. Tem um marido maravilhoso. Você é feliz. A Carolina inclinou-se para a frente, e a luz das velas captou as lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Sou feliz porque construí um mundo onde a sua negligência não podia mais me machucar. Eu não deixei de precisar de você, mãe. Eu precisei de você todos os dias. Precisei que você olhasse para os meus desenhos. Precisei que você lembrasse do meu aniversário. Precisei que você visse que eu estava me afogando no silêncio enquanto o Bruno chapinhava no raso. Mas você nunca olhou, então tive que parar de precisar de você para sobreviver. Você não me deu força, Helena. Você me deu um espaço vazio, onde uma mãe deveria estar. E eu tive que brinquelou com meus próprios tijolos. O uso do meu nome, Helena Menos, foi como um golpe físico. A falsa esperança que eu cultivei, o fim de semana inteiro, estelracei no chão, como um prato derrubado. Tentei falar, pedir desculpas, dizer que sentia muito, mas ela se levantou. O Rafael vai acertar a conta, disse ela. Vou para casa a pé. Acho melhor você pegar um voo mais cedo amanhã. Chamei um carro para as 8 da manhã. Fiquei ali sentada, naquele restaurante lindo, cercada de pessoas felizes, e nunca me senti tão velha ou tão sozinha. O tic-tac do relógio tinha parado, não porque o tempo tivesse acabado, mas porque o mecanismo finalmente tinha quebrado, além de qualquer conserto. Percebi então que não se pode consertar um relacionamento que você nunca se deu ao trabalho de construir. Você só pode lamentá-lo. Voltei para o apartamento dela. Arrumei minha pequena mala e fiquei sentada à janela até o amanhecer. Olhei para as paredes da casa dela. Havia fotos, por toda parte. Fotos dela e do Rafael em Paris. Fotos dela e do Eduardo, no parque. Fotos de seus amigos, de seus colegas artistas. Até uma foto de um cachorro de rua que ela havia adotado. Mas não havia uma única foto minha. Eu não era nem mesmo uma lembrança na casa dela. Eu era um fantasma que tinha sido convidado para um fim de semana e agora estava sendo exorcizado. O carro chegou às 8. Ela não desceu para se despedir. O Rafael me acompanhou até a porta, com uns olhos gentis mas distantes. Me um pequeno pacote. A Carolina queria que você ficasse com isto, disse ele. Abriu o pacote no aeroporto. Era uma tela pequena, uma pintura de uma mesa de cozinha. De um lado uma mãe e um filho, banhados por uma luz quente e dourada, seus rostos borrados, mas sua conexão, óbvia. Do outro lado, nas sombras profundas e frias do canto, estava uma menina pequena, quase invisível. Observando-os, ela intitulou O Preço do Silêncio. Voei de volta para minha casa, para o meu barulho, para o meu Bruno. Entrei pela porta da frente e o ouvi gritando da cozinha sobre um controle remoto perdido. Olhei para a pintura e depois olhei para o homem que consumira. Minhavir, percebi que passei 40 anos alimentando um fogo que só produzia cinzas, enquanto deixava a única luz da minha vida se apagar no escuro. O quadro que a Carolina me deu, O Preço do Silêncio, ficou pendurado no meu corredor por 3 anos. Cada vez que eu passava por ele para levar uma camisa limpa ou um prato de comida para o Bruno, sentia seus olhos em minhas costas. O Bruno nunca olhou para ele. Para ele, era apenas uma obra de arte depressiva que sua irmã, esquisita, tinha feito. Mas para mim, era um espelho. Passei esses 3 anos em um estado de animação suspensa, esperando por um telefonema que me dissesse que eu fora perdoada. Enviei mensagens para Carolina, menos textos breves e cuidadosos sobre o tempo ou minha saúde. Ela sempre respondia,
mas suas palavras eram como pedras polidas pelo oceano, educadas, frias e impossíveis de segurar. Então, o relógio finalmente bateu meia-noite. Não foi a Carolina quem ligou, foi o Bruno. Ele entrou em casa numa tarde, pálido. Mãe, o Rafael acabou de me ligar. Ele não conseguiu falar com você. A Carolina, ela está no hospital no Porto. A situação é ruim. Percebi então que ela nem sequer tinha mantido meu número atual no topo de sua lista de contatos. Ela ligou para o irmão, aquele com quem mal falava, porque sabia que ele seria quem estaria ao meu lado. Mesmo em sua crise final, ela estava gerenciando a minha realidade por mim. Voei para o Porto naquela mesma noite. O hospital era um labirinto de corredores brancos e cheiro de antisséptico. Quando encontrei o quarto dela, o Rafael estava sentado do lado de fora, no corredor, com a cabeça entre as mãos. Ele olhou para cima e, pela primeira vez, não vi gentileza em seus olhos. Vi exaustão. Ele não se levantou para me abraçar, apenas apontou para a porta. Ela está acordada, mas não tem muita energia, Helena. Por favor, não transforme isso em algo sobre você. Suas palavras foram um aviso. Ele conhecia meu histórico de transformar cada cômodo em um palco, para as necessidades do Bruno, ou para minha própria culpa. Eu entrei. A Carolina parecia pequena naquela cama grande de hospital. A mulher vibrante e bem-sucedida que eu vira 3 anos antes, fora consumida por uma doença que ela nem sequer me contara que estava combatendo. Sentei-me na cadeira ao lado dela e procurei sua mão. Parecia pergaminho. Carolina, sussurrei, com as lágrimas finalmente transbordando. Tô aqui. Sinto muito por chegar tão tarde. Ela abriu os olhos, estavam límpidos. Mesmo naquela hora, ela não chorou, não gritou, apenas olhou para mim com um cansaço profundo e silencioso. Tudo bem, mãe, disse ela. Sua voz era um fantasma de si mesma. Você está aqui agora, é isso que importa, não é? Ela não estava sendo sarcástica, estava sendo honesta. Para ela, minha presença era uma nota de rodapé, não a história principal. Passei a semana seguinte tentando ser a mãe que eu deveria ter sido, em 1985. Levei água para ela, escovei seu cabelo, tentei contar histórias de sua infância. Mas cada história que eu começava, acabava envolvendo o Bruno, e eu me pegava e parava, o silêncio inundando o quarto, como água, subindo. Uma noite, quando o sol se punha sobre o Rio Douro através da janela, eu finalmente desabei. Eu fiz algo errado, Carolina, todos esses anos. Por que você não me disse que estava sofrendo? Por que não gritou como Bruno fazia? Ela olhou para o teto por um longo tempo. Porque eu não deveria ter que gritar. Mãe, o amor não deveria ser uma competição de quem sangra mais alto. Percebi, quando era muito pequena, que seu coração estava cheio. Não havia espaço para mim, a menos que eu fosse um problema. E eu te amava demais para ser mais um problema para você. Ela virou a cabeça para me olhar. Eu te perdoei há muito tempo, mas perdão não é a mesma coisa que relacionamento. Vivi minha vida sem você, porque você me ensinou que esse era o único jeito. Do you see her, a filha boa. Ela faleceu 48 horas depois. No funeral, no Porto, a igreja estava lotada. Havia artistas, estudantes, vizinhos e amigos. Sente-me na primeira fila, uma estranha na despedida da minha própria filha. Ouvi as pessoas falarem sobre sua risada, sua lealdade feroz e seu hábito secreto de comprar mantimentos para a senhora idosa em seu prédio. Aprendi mais sobre minha filha naquelas 2 horas de homenagens do que em 40 anos de maternidade. Olhei para o Bruno, que estava sentado ao meu lado, checando o celular e reclamando que a cerimônia estava longa demais. Tenho 74 anos agora. Estou de volta à minha casa. O quadro ainda está no corredor. O Bruno ainda me liga todos os dias. Ontem, ele ligou para perguntar se eu poderia pagar sua conta de luz porque ele gastou demais em uma viagem de fim de semana. Olhei para o telefone e pela primeira vez na minha vida disse não. Desliguei o telefone e sentei-me no silêncio que eu costumava temer. Percebo agora que o Eduardo estava certo. Passei minha vida polindo carvão, achando que, se eu trabalhasse duro o suficiente, ele se transformaria em diamante. E o tempo todo, eu tinha um diamante sentado, silenciosamente no canto, brilhando por conta própria,
até que finalmente se apagou. Tenho 74 anos, e aprendi a lição mais dolorosa que uma mãe pode aprender. O filho que não exige seu amor, é frequentemente o que mais precisa dele, porque são eles que eventualmente aprenderão a viver sem ele. E, uma vez que aprendam isso, eles se vão para sempre, mesmo que estejam parados bem na sua frente. Carolina, se você puder me ouvir, eu vejo o desenho agora, vejo a garotinha feita a lápis cinza, e o vejo a boca, mas tenho 74 anos, e sinto muito, é uma palavra muito pequena, para um túmulo tão grande, olhando para a jornada da Helena. É fácil julgá-la, mas muitos de nós caem na armadilha de responder ao incêndio mais barulhento em nossas famílias, ignorando a força silenciosa daqueles que permanecem calados. Confundimos paz com estar tudo bem. Esta história não é apenas sobre uma mãe e uma filha, é sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre quem decidimos notar. Se você estivesse no lugar da Helena, sabendo quão facilmente os silenciosos podem escapar, você teria a coragem de dizer não às demandas barulhentas e finalmente olhar para as sombras? Você já se sentiu como o filho invisível, ou talvez como o pai que percebeu tarde demais que o silêncio nem sempre é paz? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Suas palavras podem ser o despertar que outra pessoa precisa hoje.